Estou esperando a minha secretária mandar aqui o vídeo, não me deixa sair aqui hoje sem mostrar o vídeo para vocês. Da Marinha. E vamos começar a diagnóstico diferencial de massa cervical. Essa aula eu já dei os residentes da clínica e da cirurgia para mostrar para vocês como eu ainda sofro. Não é sofrimento, mas com diagnóstico, com encaminhamento errado para biópsia de linfonodo. Essa investigação de massa cervical, caroço, pescoço, ela tem um raciocínio lógico para ser feito. E muitas vezes não é o meu paciente de câncer, pode ser infecção, pode ser linfoma, que não é cirúrgico, né, quimioterapia, mas tem um porquê de fazer um raciocínio lógico. E o problema é que os pacientes chegam para mim assim, biópsia. Como se biópsia de linfonodo fosse super fácil de fazer. Assim, para mim até é, mas é o corte no pescoço do paciente, na região nobre que tem vaso verde, tem risco de complicação. E, inclusive, a gente vai ver que alguns tipos de tumores, por exemplo, como o próprio da cabeça do pescoço, se eu violo o câncer numa biópsia, eu pioro o prognóstico do paciente a longo prazo. A chance de disseminação tumoral ali na ferida cirúrgica é maior. Então, por isso, a gente faz do mais simples para o mais complexo, que seria a biópsia. Então, eu montei essa aula pensando na cabeça de vocês, assim, chegou o paciente com caroço no pescoço, não tem ideia do que é, como que eu vou fazer o raciocínio para fazer a investigação dele. Então, assim, primeira coisa é que a gente divide os caroços no pescoço em nódulo e massa. Primeiro, tumor. Tumor é tudo que tiver aumentado de consistência e volume. Então, uma íngua aumentada, eu posso falar que é um tumor, é uma tumoração. Mas quando a gente vem para a prática, quando eu falo tumor, o médico já pensa em câncer, né? Mas tumor é qualquer alteração de consistência, pode ser benigna, maligna, inflamatória. E aí, na prática, a gente separa em nodulação ou massa. Então, nodulação normalmente são os nódulos menores, né? São lesões tumorais normalmente bem delimitadas, pequenas e localizadas. Ou quando ela não é localizada, quando elas são múltiplas, você consegue identificar certinho, são múltiplas nodulações. A massa já é quando esse tumor normalmente ganhou grandes proporções ou fez coalescência, né? Então ele era vários linfonodinhos foram se juntando e fizeram um caixinho de uva. Então você não consegue mais delimitar onde começa um, onde começa outro, se é 1, se é 2, se é 3, se é 10. Então você começa a ter maiores proporções e já tem um limite que não é mais tão preciso, não consegue mais dizer o que é. Então aqui nas primeiras imagens vocês têm dois nódulos, né? Um submandibular esquerdo e o outro submentoriano, linha média. Embaixo você já vê uma massa. Então quando um médico está falando com o outro, pelo menos no cabeça do pescoço, ele fala uma massa, então você já vai ter graça. Ou um nódulo, um negócio menor, tá? E esses dois de baixo são tumores neoplásicos. O primeiro provavelmente um teratoma. A gente vai ter aula de anomalia cervical congênita. E o teratoma, ele é um tumor comum, congênito. Por isso ele prevenido, provavelmente um RN nasceu com isso. O outro, inverte a luz. Tá de cá, apaga e daí assim, agora apaga as duas. Pode apagar as duas nesse segundo turno. E esse outro é um SEC, provavelmente. Então, você não consegue descrever com uma lesão só. Ela é irregular, ela é imprecisa, ela invade pele, invade estrutura adjacentes, tá? Então, quando fala massa, normalmente é algo maior. Então, a avaliação desses caroços no pescoço, ele é complexo, é importante fazer uma história clínica bem feita e um exame físico detalhado. E
E algumas vezes a gente vai diagnosticar um câncer primário, né? O câncer tem que começar por algum lugar, gente. E tirando o linfoma, que é próprio da íngua, se eu tenho massa no pescoço, normalmente essa massa que a gente está falando é doença secundária. É uma doença nos linfonodos, mas é secundária de algum outro lugar. E cabeça e pescoço, os principais tipos de tumores são sépticos, que eu já falei para vocês, que é álcool, cigarro ou sol. Então, álcool, cigarro, se for de mucosa, garganta, garganta geral. Ou segue também pele. Ou tireoide, são os grandes mais frequentes, né? Que dão metástase para a íngua. Mas você pode ter outros tipos de tumores também, que mais raramente ocorrem, mas podem dar metástase também. E mais dificilmente é o tumor primário. Por exemplo, deixa eu pensar, um câncer de laringe, já pegando aqui a pele. Câncer de laringe, para tomar grandes proporções na própria laringe de fazer maçaroca, ele já matou a pessoa, não dá tempo. Então a metástase cresce grande. O tumor, ele dá problema antes, porque o problema é o canal da respiração, né? Tireoide pode tomar grandes proporções? Ela mesma pode, mas dificilmente no câncer. Normalmente, quando ela toma grande proporção, é benigna, é a tireoide hipertreante ou bócio volumoso. Só que você vê que a história é diferente. Então, normalmente, maçaroca no pescoço é meta, e é importante você detalhar, ó, é ali no nível 2 à esquerda. Então, na tua cabeça, você vai lá. Qual é a área, qual é o sítio que dá metástase para esse nível 2 à esquerda? Então, primeiro você vai examinar o paciente à esquerda. E, se for, que nem eu falei para vocês, se for nível 1A, você vai procurar a boca, coisa aqui dentro da boca, glândula submandibular. Você não vai ficar procurando tireoide no negócio aqui, porque não tem drenagem linfática assim. Se for dos dois lados, aí você tem que procurar órgão de linha média que pode dar para os dois lados, ou da própria íngua, né? Então, dependendo dessa distribuição desses caroços, se são vários, se é bilateral, qual é a posição que ele está, você também te ajuda a fazer um raciocínio de sítio primário, onde pode estar o tumor primário, que às vezes está escondido. Então a gente leva em consideração tempo de evolução, tumores benignos costumam levar mais tempo para desenvolver, câncer costuma ser mais rápido, doença infecciosa é muito rápido. Então, se eu falo de abscesso cervical, eu estou falando de uma coisa de 3 dias, uma semana estourando. Doença viral também, como é que é a Covid? Chega e, né? Então, normalmente a gente tem essa cronologia. Quando é algo benigno, é muitos anos. Câncer é algumas semanas a poucos meses. E doença infecciosa é aqui agora, pegou e tem ela, tá? Tem exceção disso? Tem, mas a regra primeiro normalmente é isso. Eu preciso saber de novo localização precisa e característica da lesão. É sólido? É cístico? É pétreo? Mexe ou não mexe esse caroço no pescoço? Inclusive é importante saber se ele mexe assim e se ele mexe assim. Quando eu tenho um caroço no pescoço que pulsa, mexe assim, mas não mexe assim, e aparentemente tem uma história de benignidade, sabe qual é o meu raciocínio, meu hipótese diagnóstico? Paraganglioma, ou glomos faríngeo, ou glomos carotídeo, ou paraganglioma de nervo. É um tumor benigno ou da bainha do nervo ou da bainha da carótida. Porque como os nervos e a carótida estão nessa disposição, ele balança assim. Mas assim que é no comprimento da artéria, ele não balança. Então a abordagem de exame físico e de história já me faz uma formulação diagnóstica, tá? Pode ser paraganglioma, normalmente paraganglioma é de nervo, que pode ser do vago, mais frequente do vago, mas pode ser do acessório também, mas mais frequente do vago. Ou chimanoma é outro nome dele também, ou glomos carotídeo é um negócio.
paraganglioma, chivanoma, pode ser de artéria ou de nervo. Idade e comorbidade, então dependendo da idade do paciente, eu vou pensar em algo mais, sei lá, congênito. É mais comum encontrar as coisas congênitas em crianças, mas não é proibido encontrar no adulto. Entretanto, no adulto a gente sempre tem que tomar cuidado, porque como não é comum, será que eu posso ter uma neoplasia por trás? Então sempre tem que lembrar disso. E em idoso, até que digo o contrário, é câncer. Os sinais, os sintomas associados, história e hábito de vida, história familiar, em cabeça e pescoço, tem que perguntar. Fuma? Já fumou? Porque assim, fuma? Não. Aí se você não perguntar, ele não responde. Já fumou? Já. Parou quando? Semana passada. Paciente é terrível, tem que perguntar tudo. Tabagismo, etilismo, a mesma coisa. Quanto? Que tipo de bebida? Se todo dia? Exposição sexual. Apesar de que isso aí está meio... o HPV já está tão disseminado na nossa população que já não faz muita diferença perguntar isso. Se você tem hipótese, já tem que pesquisar o P16 e pronto. Assim. Ocupação, às vezes, né, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um local com produtos químicos que tem inalação constante daquilo. Trabalha com motosserra, trabalha com, sei lá, enfim, a inalação de agentes químicos pode levar a câncer de quirofaringe? Talvez. História de trauma, história de irradiação ou de cirurgia prévia, exposição a fatores ambientais. Então, como eu falei, o câncer normalmente é mais rápido, invade a estrutura adjacente, possui limite impreciso e pode ser indolor. Todo mundo acha que câncer dói. E câncer no início não dói. Ele só começa a doer quando ele está avançado por uma estrutura adjacente. Tá? Já lesões benignas costumam ser lentas, mesmo quando tem grandes populações, não invade estrutura adjacente, ela não chega para lá, ela empurra, mas ela não invade. Costumam ser bem delimitados, com presença de cápsula. Lembrando que doenças inflamatórias, infecciosas, é benigno, mas não necessariamente é isso aí, tá? Isso aí é só quando eu estou falando de tumor, de neoplasia. Neoplasia, do ponto de vista conceitual, não é câncer, né? Neoplasia benigna e neoplasia maligna. Na prática, a gente fala que neoplasia é câncer, tá? Então, ali eu estou querendo dizer em relação aos tumores benignos. Em relação à localização, isso, de novo, é em relação àqueles níveis que a gente falou. Então, órgãos de linha média, faringe, né? Faringe e laringe, mesmo que seja na orofaringe à direita, na amígdala à direita, é considerado um órgão de linha média e pode dar metástase para os dois lados. Tá? Na garganta, provavelmente vocês vão ver com o tornino, a gente tem uma coisa que chama anel de Waldeyer, que é exatamente um anel linfático. A nossa boca é o principal local de entrada. Então a gente come bicho o tempo todo, engorda o bicho o tempo todo, é a nossa própria boca podre, né? Então, esse anel de Waldeyer é um anel de tecido linfático que está ali, ó. Amígdalas, base da língua, que tem ali as amígdalas linguais, lá em cima, na rinofaringe, a adenoide. Então é tudo um tecido linfático para perceber agentes e estimular o nosso sistema imune. E esses bichos, eles chegam, podem ficar logo presos ali, e câncer da mesma forma, a drenagem linfática segue isso ali. Então, órgãos de linha média tem que abrir a mente de metástase para os dois lados. Agora, órgãos lateralizados, pode acontecer de ter meta contralateral? Pode, mas já não é mais comum. Normalmente acontece isso quando eu tenho doenças avançadas. Então, língua, borda de língua, normalmente segue o mesmo lado, tá? Borda de língua. Uma lesão
afastada 1 centímetro da linha média, costuma dar metástase para esse mesmo lado. Agora, encostou 1 centímetro perto da linha média ou pegou a linha média, meta para os dois lados, tá bom? Tireoide costuma dar para o próprio lado também, no logo que está. Os níveis cervicais, então, como a gente já viu na aula passada, tá? De novo, nível 1A é esse triangulinho submentoniano. 1B, submandibular, nas bolinhas das glândulas de saliva. Que glândula de saliva que está nesse 1B? Desculpa, eu falei mal. 1B, quem está aqui? Glândula submandibular. Sublingual a gente não vê, não toca. Submandibular e parótida. Então, 1B envolve submandibular. Se eu precisar esvaziar esse nível, glândula cai fora, tá? A gente leva ela embora. Virou o pescoço, dividiu em 3, 2, 3 e 4. Para fora do esternocleido, mas antes do trapézio, 5. Para dentro do esternocleido, aqui na região da tireoide, 6. Inclusive, recorrencial, o nome do nível, 6 ou recorrencial do nervo recorrente. E 7 é fúvula, linha média. De acordo com a idade, pessoas mais jovens pensamos primeiro em coisas do bem, principalmente se for criança congênita. Adultos jovens, a gente pensa mais em doença inflamatória infecciosa. E pessoas mais velhas, especialmente se tiverem fator de risco, como álcool, cigarro e exposição solar, a gente pensa em coisa do mal. Nossa, eu tô ágil hoje, hein? Já. Eu tô pensando aqui, eu já vou acabar os slides, tô ficando nervosa já. Aí, ó, a tabelinha de mais ou menos de incidência de causas de ter caroço no pescoço conforme idade. Então, a maioria das massas cervicais no pescoço em crianças e adolescentes é alterações congênitas, que a gente vai ter uma aula só delas, que é o cisto de ducto tireoguloso. Ele é o mais comum, cisto de ducto tireoguloso. Aquela foto lá no início que eu mostrei no caroçozinho no meio, aquilo é um cisto de ducto tireoguloso, tá? Cisto branquial é um cisto congênito também, que está na borda anterior do esternocleido. É cisto, é uma bolinha cística, é uma malformação congênita. Mas você pode ter outras alterações, mas de longe, adenopatia inflamatória. Todo mundo já teve íngua aqui, especialmente quando criança e adolescente. E toda vida que tem um processo inflamatório infeccioso vai ter íngua, né? Que é viral, a maioria das vezes, mas pode ser bacteriano, pode ser fúngico, e pode ter algumas bactérias e alguns fungos mais danados aqui na nossa região, principalmente na Amazônia, que é difícil às vezes de dar diagnóstico, e é aí que mora um grande problema. Mas eu posso ter câncer também em criança, não posso esquecer disso, não é o mais comum, mas pode ter também. E quando eu tiver, sem dúvida, o grande responsável é o linfoma, tá? Nos jovens e adultos jovens, a causa congênita ainda é importante, mas também as infecciosas se tornam mais importantes ainda, até por conta da questão da exposição. Começam a entrar as doenças virais sexualmente transmissíveis, HIV, hepatites, sífilis, e começa também a acontecer as neoplasias relacionadas à exposição, ao cigarro, ao álcool, aos vírus, né? Herpes, Epstein-Barr. E acima dos 40 anos, aí inverte. Câncer até que diga o contrário, tá? Mas posso ter uma pessoa mais velha com adenopatia inflamatória? Pode, é proibido. E esses são os sinais e sintomas que não podem deixar de ser perguntados numa consulta de cabeça e pescoço. Não pode deixar de perguntar. São sinais e sintomas associados e alguns que estão ali
E alguns são sinais de alarme, inclusive. Então, disfonia. Disfonia não é só rouquidão. Disfonia é qualquer alteração da qualidade vocal. Disfagia. O que é disfagia? Não? Dificuldade para engolir. E essa disfagia é importante a gente classificar qual é o grau dela, né? Como é que classifica grau de disfagia? Não, gasto é outra coisa. Disfagia é dificuldade mesmo para engolir. Qual tipo de alimento? Disfagia para sólidos, normalmente é a primeira, é mais difícil engolir um pedaço de carne. Disfagia para pastoso ou disfagia para líquido. A pessoa que não consegue engolir líquido é uma disfagia importante, tá? Então, às vezes a gente na história, na anamnese, até bota lá, disfagia progressiva. Então, tem que colocar para qual tipo de alimento. Eu tô com dificuldade de comer. Que tipo de alimento? É importante isso. Para você saber o grau do troço que está apertando ali o canal, tá? Sólido é a disfagia a primeira. Por exemplo, use a voz da Tainá. A Tainá tem a calásia. Sabe a calásia? Dificuldade estenose no ciclo superior. Ela tem disfagia para alimentos sólidos. Por isso que ela demora muito para comer. É uma eternidade sentar para comer com a Tainá. Então ela fica mastigando umas 50 horas, porque senão ela não consegue. Então já é uma defesa, né? Então, disfagia para sólidos, o paciente que comia fala, só consigo comer se eu empurrar com líquido. Isso tudo é disfagia. Pastoso e líquido. O engasgo, ele é diferente. Às vezes a pessoa não tem disfagia, mas engasga toda vez que come. O engasgo está mais relacionado, pode ser uma alteração de motilidade, uma desmotilidade esofágica, ou seja, uma alteração do controle da deglutição, mas pode ser uma alteração da sensibilidade da laringe. Lembra que eu falei que tem o nervo laringeu superior, que é responsável pelo tom agudo, pela altura da voz e pela sensibilidade da laringe. Se esse nervo estiver lesado, a pessoa, mesmo engolindo normal, ela não percebe a presença de corpo estranho ali na supraglótica, a gente fala, na parte superior da laringe, e pode engasgar. Tá? Então, por isso que é diferente. Odinofagia é dor para engolir, e entre parênteses, não melhora com antibiótico. Então, todo mundo tem dor de garganta. Eu estou aqui com dor de garganta dessa fumaça, de esforço vocal. O próprio esforço vocal pode dar dor de garganta. Mas, essa odinofagia que é importante, esses sintomas, na verdade, né? Eles se tornam importantes no paciente que já fez um tratamento, porque a primeira hipótese de qualquer médico é dor de garganta, farinha amidalite, né? Toma antibiótico. Aí a pessoa volta, doutor, terminei o antibiótico e tô do mesmo jeito, ou então dei uma melhoradinha e tô do mesmo jeito. E isso é que tem que ser chamado a atenção, especialmente no paciente que tem idade, tem fator de risco para câncer. E esse paciente tem que parar e investigar, tá? Então, não é pecado errar, pecado é insistir com o erro. E é muito isso que a gente vê. Um médico vê dar um antibiótico, aí o outro médico vê dar outro antibiótico, o outro vê dar outro antibiótico, e assim vai até a doença crescer. Dispneia é falta de ar, e aí também, assim como a disfagia, a dispneia é naturalmente progressiva, não começa, pode até começar abrupta, mas normalmente começa devagar até se tornar muito importante, até se tornar um sintoma que não tem ali. Qual é? O que seria uma dispneia muito grave? Um sinal semiológico de dispneia bruta. Isso aí é coisa de criança. Isso é coisa de criança.
Estridor. Para cabeça e pescoço, a gente está falando, ó, foca que eu estou falando de caroço com pescoço. Então, eu estou falando de sintomas respiratórios altos, tá? Você vai ter essas coisas aí, mesmo por baixo. Mas eu estou focando aqui em causas cervicofaciais de falta de ar. Então, aqui, estridor, que faz aí pra mim, que hoje eu não vou conseguir fazer não. Faz aí alguém. Simula o estridor. Vai, Ricardo. Isso é outra coisa. É o ruído de gato. É o ruído de gato. Você tem que tentar. Você não conhece o paciente. Então você tem que tentar descobrir se esse ruído é pulmonar ou é laríngeo. Tá? Então normalmente a criança asmática, a pessoa que tem asma, ele já sabe, o ruído de gato vem do peito. E aí tem que tomar cuidado, que às vezes quem está com estridor laríngeo, se você botar o esteto no pulmão, você vai escutar também, só que é transmissão, tá? Então, na história, a pessoa vai ter uma queixa de garganta, no estridor laríngeo, tá? A criança vai ter quando tem uma faringoamidalite, um croup, né, da difteria, pode ter estridor laríngeo também. Uma lesão cutânea ou mucosa que não cicatriza. Júlio Verde. Se você tem uma mancha, um caroço ou uma feridinha na pele, na boca, que não cicatriza após 2 a 3 semanas, procure o médico. Tá? Todo mundo já teve uma afta, mas a afta desapareceu e tu não lembra dela. Agora, uma afta durar mais de 3 semanas não é normal. Tem que investigar. Uma mancha, uma coisa estranha, leucoplasia. Ai, gente, eu tenho foto de leucoplasia da hora, que nem eu tinha visto, brutíssima, que eu operei semana passada. Olha aí. Bruta eu e bruta lesão, né? Estão vendo o bacal na língua, né? A mulher nem sabe, nem sente, nem reclamou, tá vendo? Só no mesmo negócio eu e ela é imigrante. Essa aí é a técnica para entrar cortando. Tá vendo? Como essa leucoplasia é feia, estou esperando a biópsia, que eu não duvido de vir já uma displasia. E quando vem displasia, ele tem que me dizer se é baixo grau ou alto grau. Displasia de alto grau, a gente considera que é carcinoma in situ. Então, olha só, já estava cinza, já estava, sei lá, já tinha carapaça aí, né? E não melhorava. Deixa eu ver. Eu não tirei foto do outro lado. Eu operei os 2 lados. O outro lado estava mais light. Câncerzinho de pele também. Olha eu fugindo. Tá vendo por que eu não consigo terminar uma aula de 24 slides, tá? O paciente está sentado aí, não. Tá, anestesia geral, tubo nasal, ó. Pois é. Tubo nasal. Na língua. Tem condições não, pô. Tem que ser até a alma. Tem que anestesiar geral. Não foi. Olha aí meu paciente sem saúde da semana passada, tadinho. Essa lesão ulcerada, quando chegou para mim a primeira vez, estava secretiva e com a hiperemia ascendente, assim, então estava infectada. Minha primeira providência, primeiro foi tratar a infecção até para eu delimitar o câncer. Às vezes a infecção está tão ruim que a gente superestima a lesão oncológica. E fazer a biópsia, porque quando eu olho isso aqui, para mim isso é SEC. Por outro lado, a filha falou que já fazia tipo 2 anos. É estranho, um SEC com 2 anos não dá metástase. Um SEC de pele desse tamanho, com esse tempo de evolução, já teria dado metástase. Tá? E aí veio, para minha surpresa, um carcinoma basocelular
esclerodermiforme. É o tipo de vaso celular mais agressivo, mas é vaso, não dá meta. Porém, já estava pegando a glândula submandibular. E aí, por isso, tiro lesão, margem de segurança. Então, o desenho que eu fiz ali é a margem de segurança. E esse outro desenho de bico aí é o desenho do meu retalho certo facial de avanço para fechar. Aí de quebra ele tinha outras 2 lesões desse lado, cada uma delas eu tive que rodar um retalho, tá vendo? Porque região nobre, não dava simplesmente para esticar, tinha velhinho, pele sobrando, é melhor rodar um retalhinho. Do outro lado ele tinha mais 2. Desculpa, ignorância, mas como a senhora sabe, só desenhando ali outro a parte de segurança. Do zóio. Do zóio, né? Olho. Não, é para ser pelo menos 1 centímetro. Ali tem mais de 1 centímetro. Que é justamente aquela margem a mais que a gente dá. Mas isso é experiência. A princípio, por exemplo, essas outras lesões menores, você viu que eu fui mais econômica? Isso é experiência. Se for SEC, eu não posso ser econômica que nem eu fui. SEC tem que ser mais agressivo. E essa minha margem é baseada assim, tirei veio margem ali, tirei outro, veio comprometida ali. Aí eu já sei, daquela vez eu deixei, dessa vez agora eu sei mais, entendeu? Então o CBC te permite ser mais econômico, dá para ser meio centímetro só em CBC. Mas esse aqui é um tipo mais agressivo e um tipo que já estava profundo também. Então, nesse eu fui mais agressivo. Essa margem da lesão maior é uma margem de SEC, a das outras está mais econômica, CBC. Aqui a retirada da lesão. Então, essa parte de cima é a lesão de pele, toda delimitada, e ela está grudada nessa partezinha aqui de baixo, essa bolotinha que o Alice está pegando, é a glândula submandibular. E esse negocinho ali assim, ó, vendo? É o osso daqui da mandíbula. Eu tive que descascar, eu tirei o periósteo da mandíbula porque a lesão estava grudada. E assim, margem veio livre, comprometeu a mandíbula, macroscopicamente eu confesso que eu não posso tocar não. A princípio não tem erosão, mas eu não consigo dizer que eu tenho margem livre ali. Mas por esse voo de 70 e poucos anos que não tem saúde, vale a pena fazer mandibular marginal num tumor que é lento? De jeito nenhum, tá? Então tirei assim, vamos aguardar a biópsia para ver como é que ficou. E depois mostrar uma da anatomia dele. E aí assim, eu tirei uns linfonodos que tinha aqui para o nível 2, tirei os linfonodos que tinha aqui no nível 1, estava um pouquinho aumentado. Carcinoma basocelular normalmente não dá metástase, mas não custa nada mandar um para análise, né? Então foi assim que ficou o defeito cirúrgico. Então mandíbula, aqui, cadê? Aqui eu liguei até a veia facial, esse pretinho aqui é fio. Musculatura da base da língua, aqui embaixo da passa carótida, jugular, eu tenho que fechar, não posso deixar, posso botar enxerto? O que vocês acham? Enxertar de pele. Enxerto de pele, pá. Não. Enxerto de pele é aquela opção cirúrgica bem fininha, vagabunda, que somente a pele, sem irrigação, vai pegar ali onde você está plantando. Se a estrutura embaixo for bem vascularizada e se tiver sustância, ali não tem sustância, eu estou com o osso exposto, pertinho da jugular da carótida, não dá para eu enxertar. Eu tenho que rodar um retalho. Essa é a diferença de enxerto para retalho. Enxerto, pele fininha, transparente, retalho, substância. Então, o retalho de substância foi aquele desenho que eu fiz. Ali nessa foto vocês conseguem ver que está assim o desenho azul, né?
Então o que eu fiz? Eu cortei aquilo lá, essa língua daqui eu fiz assim, ó, e essa outra eu fiz pra cá. E ficou assim. Eu acho que eu tô sendo idiota, né? Porque o meu tablet é o mesmo do meu. Essa lesão que tinha aqui, quando eu tirei ela e fui rodar o retalho, acabou que ficou uma ilha de pele bem pequenininha entre uma lesão e outra, sobrando. Aí, ó, quer saber? Peguei, terminei de arrancar e fiz uma coisa só. Tá vendo que a incisão subiu? Então, preferi fazer uma coisa só e fechei o pescoço dele lá, rodei o retalhinho bilobado ali na região do olho, conforme eu tinha desenhado lá no início. Início, ó, vou voltar, ó lá, tá vendo a lesão do início? Tiro bolinha, rodo o retalho. Tinha sobrado essa ilha de pele. Antes de eu cortar o meu retalho, eu tiro sempre a lesão primeiro, tá? E aí eu vejo, testo se aquele meu desenho que eu imaginei vai ser uma boa opção. Quando eu tirei esse, sobrou essa ilha de pele, que isso aqui é benéfico eu avançar nesse sentido aqui, ó. Eu tinha que subir essa ponta para cima. Quando eu subi, aí isso aqui ficou redundante mesmo. Aí, quer saber? Arranquei esse teco de pele aqui e fechei tudo assim. Por isso terminou aquela resultante a linha reta. Lá em cima, retalho, tô dando aula de câncer de pele, né? Tem nada a ver já com massa cervical. Bolinha. O desenho desse retalho é o bilobado. Ele tem 2 lobos. Esse lobo maior é equivalente ao tamanho do buraco que você vai tirar. E você tem que ser sempre uma pele que vai rodar ou para um lado ou para o outro, tanto faz. Então, esse roda para cobrir o buraco em bola e esse outro é uma orelhinha menor ou um triângulo que roda para fechar essa área doadora. E esse que ele criou é o que fecha bem primeiro. Aí, ó. A bolinha rodou para fechar o defeito. O triangulinho rodou para fechar o defeito desse segundo e a área dele primeiro fechou sozinho. Entenderam agora? Não. Faz uma bola e a outra bola vai cobrir. Ó, eu tinha bolinha defeito. Tem. Ah, tem aqui, né? A pessoa tem um troço, não sabe usar. Cadê o editar? Tá? Eu tenho um câncer, que é um defeito em bola. Daí, eu vou tirar ele de assim. Certo? Aí eu vou desenhar o meu retalho. Bom, se o meu defeito é do tamanho dessa bola aí, eu vou fazer uma orelha. Aí você tem que decidir se a tua orelha é pra cá, pra lá. Tem que ser contígua a lesão na região que mais sobra fácil, assim. Eu vou testando. Já que tá sobrando, melhor. Então eu vou fingir que é pra cá. Eu vou desenhar minha orelha aqui, mais ou menos do mesmo tamanho do defeito, a orelha vizinha. E vizinha essa orelha eu desenho outra orelhinha. Ou essa orelhinha pode ser arredondada, mas é melhor que ela seja tipo uma folha, com a ponta. Porque quando você tira essa folha em ponta, a resultante depois, para fechar, já é uma reta. Você não precisa... Se fosse redonda, quando você fizesse assim, fica a orelha de cachorro. Fica sobrando. Beleza. Aí, quando eu tirei esse aqui fora, esse aqui roda lá pra cima pra substituir ele. Gira assim. E esse aqui gira pro lugar desse. Entenderam? E a orelhinha? E a orelhinha, ela é menorzinha. O lugar dela ninguém gira, só fecha, só sutura, em linha.
que foi o que a gente fez ali, ó. Só que eu rodei para esse lado, ó. Então a orelhinha rodou e fechou o defeito. Aqui era em folha, rodou e fechou a orelhinha menor. E esse pinguinho que está sobrando em linha era onde eu tirei ela. Isso é um retalho bilovato. Eu posso fazer ele grandão, eu já fiz ele grandão, tá? Agora vamos voltar para a mudança de padrão de tosse. Todo paciente tabagista tosse. Então nem adianta perguntar se é tosse, ele tosse. Só pergunta assim: a tosse mudou? Está tossindo mais? Engasgo frequente. Está engasgando? Engasgo é uma coisa que a pessoa reclama bastante. Os pacientes costumam reclamar muito de engasgo. Perda ponderal ou caquexia, dor, febre, eritema, sugere inflamação. Então, tem que perguntar se tem algum desses sintomas ali. Então, como é que é a inspeção estática desse caroço? Como é que é? Fala aí, esse primeiro senhor aí, o que vocês estão vendo? Presença de... Vocês conseguem. Nodulação, tá? Não é um nódulo porque não é redondo, mas é uma maçaroca? Também não. Pode falar a massa, tá? Tudo bem, se quiserem falar massa. Outro fala tumoração, não tem problema. Presença de tumoração, mas tem forma do quê? Oval, né? Parece um ovo. Presença de tumoração ovalada, ovoide. Onde que ela está? De mais ou menos quantos centímetros? Isso vocês precisam treinar. Para mim parece o quê? Para mim parece uns 6. Uns 6 por uns 4. É um adulto, teste vocês, olha pro colega do lado, fica olhando. Mais ou menos 4. Ó, é mais ou menos isso aqui por isso aqui, concorda? Bota a régua na mão para ver se não dá 6 por 3,5, por 3,8. Mais ou menos, tá? Mais ou menos uns 3,5 por 6 centímetros. Onde? O nível cervical? Hã? É o nível cervical. Pode ser? Tem que medir na região cervical anterior à direita. Em que nível? Na topografia do nível 6, em topografia de tireoide. Qual é a hipótese? Cisto não, tumor de tireoide. Quer dizer, faltou palpação, né? Então tem que pôr a mão. Quando você vê que é cisto, você tem que palpar e achar que é cisto. Você botou a mão, é uma maçaroca, é pétreo, aí tu vai mudar. Então, outra coisa que é importante nessa região, que você não tem na foto, outro sinal do exame físico, que é importante saber. Mano, é ausculta, eu falei que ausculta, ausculta, a única ausculta é raiz, é nos ouvidos aqui, isso está lá pelo exterior. O que, gente, que eu quero ver desse homem é a mobilidade. Como é que faz a mobilidade? Dois tipos, né? Uma é só na inspeção. Uma na inspeção. Isso, está faltando pedir para ele engolir. Se mexer, qual é a hipótese? Se não mexer, qual é a outra hipótese? Se não mexer, se mexer, a chance de ser da tireoide é maior. Agora, se não mexer, lascou, porque está na região da tireoide. Tá? Aí poderia ser, sabe o que? Se não mexer? Às vezes, ele não mexe, ele mexe porque a tireoide embaixo vai mexer e vai fazer assim, ó. Então, ele mexe. Mas você não vê ele subindo que nem tireoide, você vê o troço subir e descer mesmo. Mas uma lesão assim, se não mexesse, eu pensaria em subcutâneo. Porque ali é tireoide e laringe. Ali não é íngua cervical mais lateralizada, tá? E eu já peguei um cisto cervical horroroso, assim. Cisto sebáceo, lesão subcutânea, tá? Acima, ele não mexe com a dedução, tá? Então, na inspeção estática, você vai ver a localização, o número, a lateralidade,
se é simétrico ou assimétrico, se tem sinal logístico, se tem furo, fístula, né? Na dinâmica, você pode pedir para ele engolir, para você ver se você pode pedir para ver, quando a paciente está no meu consultório sentada assim de frente, eu já falo, engole, isso se eu já estou vendo, né? Se eu não estou vendo, eu tenho que ir lá, examinar e pedir para engolir só quando eu estiver com o dedo. E a expressão dinâmica pode ser também em relação aos nervos da face, por exemplo, que a gente já fez. Como é que é? Fala aí para eu fazer. Sou paciente. Agora baixo. Fecha o olho, mas sem fazer força. Faz biquinho. Pode abrir o Isso. Então, nervo facial, todos os ramos testados. Tem que saber os ramos. E que exame é esse aí dessa moça? Do hipoglosso, tá? Mexe a língua. Qual é o lado que não está funcionando? Por quê? Por causa que tá hipotônico. Aí ele fica mais fraco e o outro. Exato. E o acessório? Se lesou o acessório, é como? Nossa. Não levanta o braço. Sabe como é que é o exame da pessoa que tem um acessório lesado? Levanta o braço. Ele vai levantar só o normal, ergue o braço. Ele levanta o normal e esse outro para aqui no meio do caminho. É bem assim que eles fazem, tá? Só que uma lesão com acessório normalmente é o paciente que operou. É o paciente que fez esvaziamento cervical e lesou hiatros. Ou o câncer estava pegando e tinha que tirar, teve que sacrificar o nervo, tá? O nervo lingual, só para critério de conhecimento de vocês, é o nervo que chega aqui para inervar a glândula submandibular. E ele pode ser lesado nas cirurgias que retiram a glândula submandibular. Por exemplo, essa do meu senhorzinho. Eu tirei a glândula, corto o nervo que chega na glândula, mas o nervo ele continua para a língua. E eu não quero lesar ele, porque ele é o nervo que dá a sensação tátil da língua e de sabor. Então, ele dá a sensação de azedo e doce da ponta e terço médio da língua. Se lesar ele, a pessoa não vai sentir mais gosto de azedo, nem doce, nem ficar mordendo a língua. Olha só que desgraceira, né? Então tem que tomar cuidado. Eu lesei de um paciente na minha primeira submandibular. Quando não foi. Mas lesei. Por isso que eu não esqueço. O exame físico. Tem que botar a mão. Toda vida que tiver um paciente com uma queixa de garganta, não tem como não ver esse paciente não pôr a mão no pescoço. Tem que pôr. E aí você vai procurar. Essa paciente está óbvio, né? Mas mesmo quando não está óbvio, tem que botar a mão no pescoço para sentir. Então a gente vai palpar ou de frente com o paciente, em pé, ele está em pé, você fica de frente dele, ou ele sentado e você atrás assim, tá? E aí padroniza da tua cabeça um início, meio e um fim, para você não deixar passar nada. Então eu, quando estou em pé, venho atrás, vou nível 1, 1B, 2, 3, 4, vira para um lado, 5, 6. Tem que testar o nível tudinho e vai fazendo na tua cabeça para você não pular um nível aí sem querer. Achou caroço? Quantos? Onde? Que tamanho? É móvel? É cístico? É lipomatoso? A gente pode usar quando tem sensação de gordura, porque vai ter lipoma no pescoço também. É lipomatoso? É fibroático? Tem que escrever. Esses critérios que estão com asterisco, eles são importantes, gente, porque eles denominam o TNM no estadiamento de cabeça e pescoço de câncer, na verdade. Então, por isso que eu falo assim,
tem que saber o número de lesão, ou seja, se for uma lesão, o N é uma coisa, se for múltiplas lesões, o N é outra coisa. Se o tamanho for até 2 centímetros, é um T. Se for de 2 a 4, é outro T. Maior que 4 é outro T. E tu não tem régua lá na hora, então vai ter que ser no olhômetro. E a lateralidade também muda o estadiamento da doença. Qual é a mobilidade? Parece que tem invasão de pele, tem invasão de nervo. Então, por exemplo, chegou um paciente com uma bolinha aqui na parótida. A maioria dos tumores de parótida são benignos, tá? Mas agora chegou essa mesma pessoa com essa bolinha na parótida, com a paralisia facial do mesmo lado. Até que diga o contrário, isso é um câncer. Já está pegando nervo. Então, no exame físico eu vi invasão, eu vi disfunção de um nervo numa topografia onde eu tenho um caroço que está lesando esse nervo. Então, provavelmente isso é maligno. Entenderam? É a mesma coisa que chega uma pessoa com nódulo de tireoide. Às vezes chega um bócio. As vozes da senhora tá boa? Tá ótimo. A senhora engole tudo? Tem falta de ar? Tem não. Tireoide é enorme. Aí chega uma pessoa com a tireoide caprichosa, com nódulo de 1,5, rouca. Então eu fiquei rouca aí nos últimos 3 meses. Vai fazer laringoscopia, uma corda vocal só mexe. A corda vocal que não mexe é do lado do caroço que o ultrassom fala. Até que diga o contrário, esse nódulo está na região feia da mãe, já pegando laringite recorrente daquele lado. Então, às vezes, em alguns casos, tem que fazer a endoscopia pré-operatória para documentar isso. Lá em Ribeirão, na residência, a gente era protocolo do serviço fazer laringo para toda e qualquer pessoa que quer fazer cirurgia de tireoide. Até por questão de estudo, né? E porque a gente só sabia como é que ia achar o nervo depois. Depois que opera, tem lá a paralisia. E agora? Foi da cirurgia ou o paciente já tinha alteração motora de corda vocal que a gente não tinha visto? Então pode acontecer, alguns serviços fazem isso. Na prática, na realidade, quando eu cheguei eu tentei fazer, mas não é uma coisa tão factível assim na vida real. Professora, quando esse nódulo está comprimido já no vocal, tem retorno depois que tira? Consegue tirar essa? Quando a gente tem paralisia de prega vocal prévia e provavelmente é câncer, não volta. Por isso tem que documentar. Diferente é porque assim, quando você tem alteração do nervo, não é compressão, é que o trem agarrou o nervo mesmo, já está invadindo. E aí na cirurgia tu tem que arrancar fora. Agora é diferente o seguinte, que já aconteceu comigo, inclusive recentemente, com a mãe de uma médica. No exame de laringo normal, na cirurgia, o câncer grudado onde o nervo entrava. Então assim, eu estou vendo macroscopicamente que tem câncer no nervo, mas nesse caso a gente não lesa o nervo, porque apesar de invadido, ele tem função. E como o câncer de tireoide é do bem, a gente faz o shaving. Shaving é quando, aqui ó, isso é um nervo que está grudado, câncer no nervo. Mas eu dou só uma descascadinha e deixo o câncer. Isso é uma cirurgia R0, R1, R2. Lembra que eu já falei isso para vocês? Acho que já, mas vamos lá. Cirurgia R0, R1, R2. Isso é uma classificação cirúrgica, oncológica, para todas as especialidades, tá? Cirurgia AR0 significa que macroscopicamente eu tirei o câncer e microscopicamente depois isso vai confirmar para mim. Por exemplo, meu tio, se a biópsia, meu vozinho ali, a olho nu eu acho que eu tirei. Se a biópsia vier margens livres, é uma cirurgia R0, macro e microscópico. Cirurgia AR1, macroscopicamente eu tirei, né? Quando veio a peça falou que eu deixei margem positiva, R1. R2 é esse caso, onde macroscopicamente na cirurgia eu estou vendo que eu estou deixando câncer para trás e a biópsia só me confirma. Nesses casos a gente faz isso para preservar a função. Então a corda vocal continua funcionando,
ou costuma ter uma lesão transitória, e essa paciente, sem dúvida, ela vai para a iodoterapia e vai fazer supressão, porque ela tem uma chance de recidiva maior. Se fosse SEC, não tinha essa opção, tinha que arrancar, fazer laringectomia total. Tá? Olha como tireoide do bem. E aí, o que vocês estão vendo aí nessa paciente? Não posso, mas semiologicamente descreva sem saber que eu posso. Uma massa simétrica, né? Um aumento do volume cervical simétrico em formato de borboleta, pegando todos os níveis cervicais laterais praticamente, né? Móvel da indução em topografia da tireoide. Sem ter que fazer o exercício de descrever a lesão sem dar o diagnóstico, porque o contrário é bem fácil de acontecer, tá? E aí, quando chega um caroço no pescoço, eu estou só pensando aqui se eu tenho um caso, eu certo é eu ter botado um caroço por vocês. Quando eu tenho não, vou continuar e depois eu volto nesse raciocínio. Então, exame laboratorial, qual é importante eu pedir? Se o paciente tem um aspecto de consumo, se eu posso pensar, na verdade assim, paciente com massa no pescoço emagrecido, a gente costuma dizer que provavelmente ele tem sintomas B. Já falei sobre sintomas B com vocês. O que são os sintomas B? Não necessariamente. São sintomas de doença consumptiva, onde eu vou ter emagrecimento importante não justificado. O que é emagrecimento? Perda ponderal importante? Sem fazer nada para poder emagrecer. Ou 10 quilos em 6 meses. 5 em 30 dias ou 10 em 6 meses sem justificativa. Fora isso, febre vespertina, febrícula, febre diária, astenia, fadiga, são sintomas de doença consumptiva. A gente tem obrigatoriamente que pensar em câncer, mas também em doenças que causam síndrome consumptiva, e a principal aqui na nossa região, TB. Então, câncer, TB, um tipo de câncer em particular é o linfoma ou as leucemias, mas principalmente o linfoma por conta dessas línguas, dessa massa no pescoço. Mas tem as outras doenças também, as infecciosas, HIV, todas essas ali, ó. HIV, as hepatites, sífilis, citomegalo, tóxico, as doenças fúngicas, cabulosa da Amazônia e os paracoco. Essas doenças fúngicas a gente não dá em gente saudável, dá em gente que tem uma imunodepressão de base normalmente, né? E são bem feias também. Às vezes confunde com câncer, tá? Quando vocês começarem a rodar no CMETRON, vocês vão ver. Exame de imagem. Você vai te permitir identificar e dimensionar tanto a lesão como o órgão ao redor, se está envolvido ou não, se fazer o estadiamento da doença e ver se dá para arrancar ela ou não. E também para fazer um segmento, né? A pessoa está bem, a doença voltou, a doença foi completamente controlada ou tem recidiva da doença? A gente usa exame de imagem para isso. A biópsia vai confirmar ou afastar o câncer e possibilita material também para cultura. Então, gente, na verdade, assim, quando chega um paciente com íngua no pescoço, os casos mais difíceis para mim não são os de câncer. Porque os casos de câncer,
A gente tem uma epidemiologia para aquilo. E normalmente o câncer de cabeça e pescoço mais comum é o SEC. O SEC, ele dá positivo muito fácil, não é difícil de diagnosticar SEC. Quando você faz punção, por exemplo, quando você arranca um pedacinho da lesão. Não é difícil. O problema é quando a gente não pensa em SEC primeiro. É quando a gente pensa, quando a gente não sabe o que é. Na verdade, eu estou com um paciente nesse momento assim, vou contar a história dele para vocês. Paciente brasileiro, mora em Londres há vários anos, há um ano não vinha no Brasil, ou seja, não dá para pensar nas nossas doenças. Em abril foi para a Espanha, atualmente ele é padeiro e fala que desde o dia 7 de junho, ou seja, ele consegue dar data pra gente, começou a se sentir muito mal. Ele tem perda ponderal, ele perdeu cerca de 12 quilos nesse período. Febre diária, acima de 38. Fraqueza importante. Diz que teve tosse no meio do caminho também. Foi virado de cabeça para baixo pelos médicos lá na Inglaterra e ninguém achou nada. Ele tem 34, eu acho. 34 anos. A princípio, sem comorbidades, previamente rígido. Ele acha que começou a se sentir assim depois que ele voltou da Espanha. Mas ele disse que nessa viagem ele já estava um pouco fraco. Ele cansava rápido, não conseguia. Dava as caminhadas e logo estava cansado. Então talvez lá no final de abril já tivesse o início de sintoma, mas percebeu claramente essa questão de febre, perda ponderal de forma mais abrupta de junho, com linfonodos cervicais. Aí ele falou que lá indicaram a biópsia, só que na hora de fazer a biópsia o médico desistiu e fez uma punção. E essa punção não foi diagnóstica, parece que não veio material suficiente para dizer muita coisa. E aí ele resolveu vir para o Brasil, até porque a saúde lá é muito cara, né? A saúde privada é muito cara. E aí chegou aqui no Brasil, ele disse que por coincidência, assim que ele chegou, ficou 2 semanas sem sintomas. Ainda emagrecido, mas ainda fraco, mas cessou a febre e sumiram todos os linfonodos. Isso ele já tem todas as sorologias que vocês pensarem que estão aqui, ó, tudo negativo. TB, tudo pesquisaram para ele já negativo. E ele chegou e foi com hemato, pensando em quê? Linfoma. O hemato falou, tu não tem nada. Olha, pro hemato pegar um cabra desse e não mandar tirar uma íngua, é porque ele no dia não tinha nada. Aí ele veio pra mim, segunda-feira, com febre na consulta e com um monte de íngua no pescoço com essa história, inclusive uma íngua axilar. Me mostrou os exames, tudo negativo. Ele não tem uma anemia, ele não tem eu acho que ele só tem um PCR elevado e nem essas coisas todas. Hã? Eu falei, fudeu, né? O que eu vou fazer? Já valeu o Aí eu falei, e assim, eu não gosto de fazer biópsia de cara. Mas quais são as hipóteses diagnósticas aqui? Pode ser mesmo, Ricardo. Ele trabalha. O cara tem emagrecendo. Ele trabalha como padeiro no meio do dia. Não, mas aí vocês estão pensando em coisa cabulosa só porque eu falei também. Mas é toda a gente. O cara é padeiro, trabalha no trigo, comecei a emagrecer. Sabia que eu peguei um paciente uma vez, super difícil, para ele tem 2 coisas que eu acho super difícil no consultório. Síndrome de boca ardente, as pessoas chegam falando que está com a boca ardente, já passou por todo o médico, ninguém tem paciência com ele, todo mundo acha que ele é doido e ele tem a queixa. É muito chato esse paciente, porque o paciente ele depende de um papel dizendo lá positivo para alguma coisa. Quando você não consegue dizer isso, a pessoa fica angustiada. E a síndrome de boca ardente é isso. E a outra coisa é o paciente tossidor.
que ninguém descobre o que a criatura tem. E eu peguei uma vez um paciente com tosse crônica há mais de 2 anos, e é aquela pessoa que você não consegue consultar, porque ele não para de tossir, dá agonia, e você se coloca no lugar dele e você fala, pelo amor de Deus. E aí eu já tratei traqueite com antibiótico 14 dias, doença do refluxo otimizada, nasofibroscopia para procurar gotejamento posterior, tudo vocês imaginaram. E ele era dono de padaria. E aí eu botei na cabeça que talvez fosse alguma coisa de inalação do trigo. Sei que eu fiquei acompanhando esse senhor um tempão, ele parou de mim. Mas aí ele me falou que a única vez que ele melhorou foi durante a pandemia, quando ele era obrigado a usar máscara. Então, talvez seja mesmo. Mas é chato, você não consegue falar que é, né? Mas enfim, pode ser. Vamos botar lá, vou pesquisar os IgA da vida, né? Mas, enfim, eu fiz a biópsia dele com uma certa urgência. Não acho que o linfonodo dele tem cara de linfoma. Não acho que o linfonodo dele tem cara de tuberculose. Mandei para pesquisa de BAR, fungo, para biópsia, com imunistoquímica, e foi segunda-feira. Não tenho ideia do que vai vir. E assim, ele é muito esclarecido. E ele já virava assim, doutora, e se não der nada? É angustiante você não ter uma resposta do paciente. O cara já veio do primeiro mundo, que já forçava ele de cabeça para baixo. É difícil. Mas, gente, a princípio, a gente vai pela estatística. A gente não foca nas coisas estranhas. Primeiro a gente tem que descartar o comum. E o principal, o mais comum é isso aí. Toxoplasmose. É difícil de ver, tá? Toxoplasmose sendo causa de adenomegalia. Eu nunca tinha visto até ver minha prima. Minha prima arquiteta, bem, né? Tipo, socioeconomicamente ok. Teve toxoplasmose ganglionar. E assim, sinceramente, se não tivesse aqui na rotina para pesquisar, eu ia pensar que isso nunca. E lá estava. Porque normalmente o contato com a toxoplasmose a gente dá conta, né? E ela jovem, sem comorbidades, não conseguiu dar conta. Daí tem que tomar antiparasitário. Rubéola, mononucleose, que é o Epstein-Barr, citomegalovírus, HIV, todas viroses. A gente quer virar lata, né? A gente está acostumado com isso aí. Todo mundo for fazer sorologia, a maioria das pessoas já tem tudo IgG positivo. É a tal da virose que a gente teve, que a gente ficou ruim, ficou com o corpo mole, tô com a virose. Aí um belo dia vai lá fazer sorologia, uma dessas viroses que a gente teve foi uma dessas coisas aí. Doença da arranhadura do gato é a bartonelose. Nunca vi. Só os pediatras lá de Ribeirão me perturbavam o juiz querendo biópsia de linfonodo para a doença da arranhadura do gato. Tudo que era menino que chegava no PS, elas achavam que era doença da arranhadura do gato. Diz que tem. Streptococcus, micobacteriose atípica, ou TB. Gente, isso tem de bolo, tá? Independente de classe econômica, paciente jovem chega no consultório cheio de caroço no pescoço, aquele caroço que você vê, não precisa pôr a mão. Primeira coisa que tem que pensar é TB. A gente mora numa região endêmica de tuberculose. Ele lá não. E aí por isso que também é difícil. Sei lá tem muita galera da África, né? E da própria Espanha. Quais são as doenças que podem causar isso lá? Eu não sei. Segundo ele, o povo da Inglaterra já precisou. Eu espero que não, porque eu fiz a biópsia dele, consultei sem máscara. Espero que não. Senão vocês já são todos culpados. Não, mas sabe o que tem sido muito comum e é muito difícil de dar o diagnóstico? Micobactéria atípica. Eu talvez já tenha, não comentei que foi esse ano da aula para outra turma. Eu peguei esse ano
já 2 casos de micobacteriose que é não tuberculose. Então, as micobactérias mais famosas é a TB e a ginaceriase, né? Da lepra, né? Só que existem outras que são difíceis de dar o diagnóstico e difíceis de tratar. Um caso foi um rapaz jovem, não sei se ele é advogado, uma pessoa distinta, bem arrumada, cara boa pinta, chegou no consultório com a história de uma infecção cervical na região da barba, e ele me falou que já tinha 7 meses e tinha começado um dia que ele foi no dentista fazer uma manipulação dentária lá, e aí inflamou o dente, inflamou a região submandibular, deram antibiótico, mas aquilo nunca melhorou e veio migrando. Ele chegou para mim, aqui e aqui, tudo vermelho. Eu botava a mão, parecia que tinha pus embaixo. Não era aquele abscesso tenso, já fazia 7 meses, mas parecia ter pus, tinha hiperemia, e ele já nem tomava mais antibiótico, porque já tinha tomado tudo e nada tinha feito efeito, mas também não melhorava. Então aquela infecção arrastada, que não vai nem para frente nem para trás, aí eu falei, lascou-se, o que eu vou fazer com isso? Aí colhi material, fiz punção no pescoço, saiu pus e mandei para a cultura. E aí, ó, segue isso aqui. Não era linfonodo, mas é investigação de infecção cervical. Sigo isso aqui. Sorologias para ele tudo, porque podia ser uma bactéria normal ou fungo. Tem que lembrar de fungo. Aqui na nossa região temos fungos cabulosos. Paracoco faz doença cabulosa, histoplasma faz doença cabulosa, não sei o que do lobo, lobomicose, tem um monte de fungo que faz umas doenças feias. Então tem que pedir pesquisa de fungo e pedir cultura. Eu acho que eu cheguei a discutir o caso dele no grupo de dermatologia. Tem uns grupos do Dr. Cipriano aí na cidade, que tem os grupos de dermatologia. Eu joguei lá, eu não lembro se eu joguei depois ou antes. Eu acho que foi depois. Sei que eu consegui dar diagnóstico de uma micobactéria atípica não tuberculosa. E aí eu fui, aí sim eu joguei lá o pessoal da dermatologia, porque eu queria saber como é que tratava. E aí um infectologista me devolveu um guideline lá da Anvisa para tratamento disso. O tratamento é moxifloxacino, um esquema, né? Tem vários esquemas. Moxifloxacino, que eu nunca tinha passado para ninguém, mais claritromicina 2 vezes ao dia por 6 meses. E quando ele veio, eu falei para ele, ó, estou estudando, nunca peguei isso aí. Passei para ele 4 semanas, ele ia viajar. Pergunta se ele voltou. Era para ser 6 meses. Mas eu sei que ele melhorou, porque ele não voltou, porque ele já tinha passado por todo mundo e eu dei o diagnóstico. Ele não seria ingrato se não voltasse se não tivesse melhorado, né? Não, eu acho que ele melhorou, porque a gente conseguiu. Você não sabe a guerra que foi, onde eu quero chegar. Eu, com a suspeita diagnóstica na mão, teve um outro caso logo depois desse, que foi um paciente que é conhecido da minha mãe, que mora no interior do Pará. E sabia que eu era cabeça e pescoço, já tinha passado pelos médicos lá da região dele, não dava diagnóstico. Ele chegou cheio de bolota no pescoço, purulenta, estourou no pescoço as bolotas. Então algumas estavam cicatrizadas, outras estavam saindo uma secreçãozinha. Eu olhei para aquilo e falei, escrófulo tuberculoso. Vocês já viram? Investigando já, o próximo da azeite está acabando. Não é estrófilo, é estrófilo. Será que é estrófilo errado? Não é estrófilo, é estrófilo. Será que é estrófilo? É isso aqui, gente. Tá pouco esse, tá? Quando vocês verem os pescoços bem feios assim, vocês nunca mais vão esquecer na vida, porque isso é único, isso é TB.
Se não for TB, Paracoco, Leishmania, essas outras coisas da Amazônia. Tá? Ou câncer. Mas é outra história. Ó, tá vendo? A íngua, fica primeiro um monte de íngua, depois essa íngua inflama até estourar e supurar na pele. Isso chama escrófulo, ou pra mim é escrófulo. É escrófulo aqui, ó. Designação dada à tuberculose crônica das glândulos linfáticos, que se caracteriza por hipertrofia, inflamação e eventual fistulização, e que é semelhante ao aspecto dos tumores ganglionares aqui tá do corpo, tá? Mas é TB, você olha para isso é tuberculose ganglionar. É clássico, é de livro, olha que horroroso. E é disseminada, parece com câncer, mas câncer não é focado assim. Quando um câncer estoura no pescoço, é uma íngua, uma maçaroca pontual. TB não, é todos os níveis cervicais e bilaterais. Isso é se não tiver para a região torácica, axilar, inguinal, é feio. Então eu vi esse senhor e falei, isso é TB. O que eu fiz na hora? Colhi material daquela íngua, Semetron, CEPEM, 100 Centro de Especialidade Médica da Prefeitura e outro particular, porque eu já sabia. Ele voltou depois de 3 semanas sem nenhum dos exames ter dado entrada. Uns deram entrada e veio tudo negativo, e os outros sequer receberam, mesmo no particular. Então a grande dificuldade nossa, infelizmente, é dar diagnóstico absurdamente numa doença que é super comum. Ele estava espalhando tuberculose por onde ele andava, ele veio de busão e estava rodando. Eu senti a máscara dele no dia. Assim, TB ganglionar não é transmissível respiratória, que nem a TB pulmonar. Mas ele estava exalando secreção tuberculosa em todo lugar. Sei que ele foi embora para Santarém, porque eu não consegui dar diagnóstico e ninguém ia começar a tratar a TB dele se não tivesse o exame confirmado. Olha que absurdo. E segunda-feira, quando eu dei o pedido de exame para esse paciente, eu falei, quando você chegar no laboratório particular da cidade, teoricamente os melhores, você não aceite não. Porque os pacientes chegam e falam, a gente não faz esse exame não. Eu botei lá, cultura e pesquisa e cultura de BR e fungo. Foi isso que eu pedi, foi nada demais. A gente não faz. Aí a minha secretária, doutora, o paciente está lá na recepção do fulano, tal. Que agora eu não posso mais falar, que eu cometi uma gafe falando do laboratório, tinha que ser quem da família no lugar. Agora eu não falo mais. Só falo da dificuldade real da vida aqui. Então, dito e feito, aí eu tive que ligar para o laboratório, falar, vocês são os melhores, se vocês não conseguirem dar o diagnóstico, como ficamos aqui agora, né? Então vamos fazer um esforço. Aí a bioquímica foi acionar para ver qual o exame que ela fazia, para ir lá na recepção, achar o meu paciente, que toda vida é a mesma coisa. Isso porque eu me dedico. E os outros colegas que, paciência, né? Se não faz, então, né? Aí o paciente fica pulando, pingando, até que alguém resolve ajudar ou ele morre. Ou ele vai embora para Santarém, que é o pior, eu fiquei indicada nesse caso. Mas é isso. Micobacteriose atípica tem sido comum, e só uma coisa, sabe de onde veio essa micobacteriose atípica desse paciente da bala? Lá do dentista. Na discussão com o grupo de dermatologia, tem uma colega dermato que mora em Manaus, e ela falou que tem sido muito comum lá também, de procedimentos estéticos e odontológicos, por conta que não se sabe material contaminado. Essas micobactérias são resistentes, e se o material cirúrgico não é adequadamente processado, isso tem sido o foco das micobacterioses. Então, tem tido muito gente que faz procedimento estético ou odontológico mesmo, e está ali. Todo mundo está correndo risco de pegar. E agora, com os dados clínicos e exame físico na mão, quais exames pedir para esses caroços no pescoço quando o paciente chega? O que eu tenho que pedir de cara? Primeiro, depende se o teu raciocínio está mais para benigno ou o teu raciocínio está mais para maligno. Se
Se o teu raciocínio está mais para benigno, para algo do bem, você pode de cara pedir um exame de imagem do bem. Basta ultrassom. O ultrassom vê bem o pescoço. Se você está pensando em tireoide, você também pede ultrassom. Tireoide é muitíssimo bem descrita pelo ultrassom. Agora, se você está pensando em câncer, em algo do mal, vale a pena pedir um estudo de tomografia. E se for pedir tomografia, gente, para pescoço, é com contraste. Não existe tomografia sem contraste, exceto no trauma, exceto para ver osso. Agora, eu estou pensando em caroço, infecção, tem que ser com contraste. Aí, é de face, é pescoço ou é tórax? Vai depender do que tu quer estudar. Se for câncer, eu já peço face, pescoço e tórax. Se eu acho que é infecção, aí depende, a infecção está aqui ou a infecção está aqui, vai variar. Tórax, vou colocar, a depender do que eu penso também. Então, cuidado, lá na prova você bota assim, TC de cabeça e pescoço. TC de cabeça e pescoço não existe não, cabeça e pescoço é especialidade. TC de face, pescoço e tórax. Mas o caso pode ser que não queira tórax, então prestem atenção no caso. Diagnóstico histológico, se precisar de biópsia. Então, se você está pensando que é câncer, você precisa de material para dar diagnóstico. Como que eu posso conseguir esse material? Existem algumas formas, punção é uma, biópsia é outra, aí a gente vai ver qual é a ordem de fazer isso aí. Mas, se eu pensar em bicho, eu posso ter material também. Então, bicho eu posso pesquisar tanto no sangue, com as sorologias, mas eu posso pesquisar também, que nem eu falei para vocês. Eu fiz se eu tenho líquido, se eu ponho a mão e acho que tem líquido, eu posso coletar por punção aquele material para cultura. Então, o ultrassom é fantástico para... Ele consegue diferenciar lesões sólidas e císticas, fundamental em tireoide. Eu tenho dinheiro, por favor, peço o melhor exame para mim. Eu quero uma ressonância de tireoide. Errado. Tireoide, mesmo na pessoa que achou um nódulo de tireoide por uma ressonância por outro motivo, é obrigatório ter ultrassom, tá? Tem que fazer ultrassom. E ele também ajuda, por exemplo, a guiar as punções. Então eu posso fazer punção à cega, mas o ideal é a punção guiada por ultrassom. Vai melhorar o teu procedimento. A tomografia vai mostrar muito bem a lesão, a relação da lesão com as estruturas ao redor. De preferência, preferência não, é obrigatório ser contrastada, porque só assim eu consigo diferenciar, por exemplo, um edema de um abscesso, um tumor de uma região não tumoral, porque o tumor ele é hipervascularizado. A única exceção de tomografia com contraste é quando eu quero ver só osso, aí não precisa. E faz parte do estadiamento da maioria dos cânceres de cabeça e pescoço. Só tireoide que não precisa. Só, por exemplo, quando que eu preciso de uma tomografia para tireoide? Quando eu tenho boço mergulhante, por exemplo. Por quê? O ultrassom vê o pescoço, mas ele não consegue ver tórax, porque tem ar, né? Tem pulmão, tem osso. E aí, nesse caso, para eu ver como é que está a relação dessa tireoide que mergulhou com as estruturas ao redor, aí você precisa de tomografia. Do contrário, um bom ultrassom. Nesse primeiro exame ali, a gente está vendo o quê? O que vocês estão vendo na primeira tomografia? Onde a gente está? Está na cabeça? Na mandíbula? No pé? Opa, isso é pescoço. Tá? Graças a Deus, Senhor. Pelo amor de Deus, meu povo. Aquilo ali é o quê? É o pescoço, aula de cabeça e pescoço. Se não tá vendo mandíbula ali,
Mandíbula, ó. Mandíbula é do meio, aquele brancão aqui é mandíbula. Ali vocês estão vendo o pescoço. Aqui é a altura do pescoço. Que é a altura do pescoço. Que estrutura anatômica vocês estão vendo ali? Traqueia? É a traqueia? A traqueia tem qual formato? Aqui C2. C2 a outra ali, ó. C2. Por quê? O teu colega aqui falando que é corda vocal. Por quê? Formato do quê? O que é aquele vermelho ali que está marcado, vermelhinho? Vocês tiveram aula de anatomia semana passada? Ontem? Anatomia da cabeça e pescoço, não foi ontem que a gente deu? Semana passada e ontem? Vocês estão no pescoço, vocês estão bem? O que no pescoço é assim, gente? Cartilagem tireoide, é o gogó. É uma laringe. Está passando lá no meio, em fenda. Não é uma traqueia. A traqueia é redonda, tem anel traqueal. Você tem uma fenda. Então você está na laringe. A corda vocal não dá para dizer, mas é assim, ele está pertinho da corda vocal. Então vocês estão no pescoço, na altura da cartilagem tireoide. O branquinho que você vê só uns tiquinhos atrás é uns pedacinhos da cartilagem cricoide. Então é a junção da cartilagem tireoide com um pedacinho da cricoide. E o que é os brancos do lado? Carótide jugular. Quem é quem? Quem é medial e quem é lateral? A carótida é os medial e a jugular é os maiorzinhos lateral. Quem é verde? Vai ser o chifre, né? O verde ali está pintado, mas na verdade na tomografia normal estaria realçado de branco tanto quanto os vasos. É tireoide. É porque é só um pedacinho dela que está chegando assim, meio ameboide. Mas é tireoide. Se a gente continuasse o corte para baixo, você ia ver o desenho da tireoide pousado sobre a traqueia, tá? Quem que está então em cima do verdinho e da jugular? Assim, ó. Quem está assim? Você não está vendo a jugular? Você quer que eu vá ali te mostrar a jugular? Jugular, carótida, carótida jugular, cartilagem tireoide, cricoide, fenda gótica. É preto, é A. Alguém tem dúvida que preto é A? Não. Alguém falasse Quem é esse aqui? Estenocleido, gente, ó. Ele protege os vasos, tá? Quem é esse? Trapézio. Musculatura cervical profunda, que não precisa saber quem é. Quem é esse aqui? Gordura e pele do dorso, tá? Essa era a imagem fácil da anatomia normal. Agora esse do meio, o que é? Borrão, massa. É um cisto. Ah, a mandíbula tem o cisto aqui. Esse do meio é o... Tá, primeira coisa, que altura a gente está? Primeiro se localiza onde eu estou, a tomografia de a altura da tomografia do pescoço, mais uma altura que eu estou pegando um pedaço da mandíbula, certo? Então, nível cervical alto. Vocês estão vendo a lesão, vocês estão dizendo que é cística, por quê? É o quê? Que glândula? Desse tamanho? Tá. Não, vamos melhorar esse cisto aqui.
debilitado. O que mais que você acha que é cisto? Conteúdo gorduroso. Conteúdo gorduroso, por quê? Cisto é gorduroso? Não é gorduroso, é que meio Não existe cisto gorduroso, não. Cisto é de líquido. Ele é homogêneo. Isecóico é termo de ultrassom. Ele é homogêneo e tem uma densidade que parece de líquido. É isso? E o cisto tem cápsula? A cápsula realça de contraste? E o que vocês acham daquilo ali? Tá realçando, né? O que será? E esse cisto, essa densidade que parece líquido, vocês já viram outro cisto? Não é mais preto, não é mais líquido, não é menos denso? Tá, até pode ser uma coleção. Ó, coleção é uma coleção líquida, mas pode ser um cisto, mas pode ser outras coisas. O que teria que faz uma coleção, mas é mais denso? Lipoma é tumor de gordura, não é líquido. É denso. Tem que lembrar de infecção. E me diz aí, nesse nível aqui, o que eu deveria estar vendo que eu não estou? Na linha média, o que eu deveria estar vendo? Uma coluna aérea. Uma coluna aérea. Era pra você estar vendo faringe pelo menos, faringe, laringe, qualquer coisa. Você via, ó. Mas o que é aquele pretinho ali assim? Que vocês estão falando que está desviado? Esse negócio ao redor tá branco, o que é? Isso é um tubo, paciente. Pessoal, o paciente está entubado, ele estaria em insuficiência respiratória, porque esse negócio está fazendo compressão de toda a via aérea. Ele estaria morto se não tivesse aquele tubo. Então, está cortando o tubo assim, tá? Sabe Deus como é que entubaram essa criatura ainda. Isso é um cisto infectado. É um abscesso cervical, mas não é um abscesso cervical comum. É um abscesso cervical de um cisto infectado e a gente consegue dizer isso porque está muito bem delimitado. O abscesso não é bem delimitado assim e está realçando de contraste pelo processo infeccioso ao redor, tá? Então isso é um cisto branquial infectado. É difícil mesmo, mas é para treinar a cabeça. Aqui, vamos lá, então, ver os grandes vasos. Perfeito. Cadê a carótida? Do lado, toda vez que vocês verem a lesão, gente, vocês têm que ir primeiro pro lado que é menos, do lado normal. Do lado normal, cadê carótida e jugular? Como aqui a gente está no nível alto, a carótida provavelmente já bifurcou em interna e externa. Então, essa aqui provavelmente é a carótida externa e essa talvez aqui seja a interna que vai entrar na base do crânio. Jugular provavelmente está colombada, mesmo do lado contralateral. Do lado de cá, carótida está por aqui, talvez externa e interna, e jugular colabada, tá? E ó, face pré-vertebral, coluna, musculatura, via aérea fechada. Então isso aqui é uma urgência, tem que ir para cirurgia para drenar isso aqui, tá? E esse daqui, não lê embaixo não rouba não. Primeira coisa, tenta definir onde você está, se você consegue reconhecer alguma estrutura anatômica. Mas na cabeça não tá, né? Não. Tá, beleza. Tá na barriga? Tá no tórax? Tá numa perna? Tá no pescoço então. Beleza, melhorou. Vamos tentar quais são as estruturas do pescoço que ajudam a identificar em que altura a gente está.
Consegue ver tireoide? Consegue ver uma laringe? Falsa amizade. Vocês têm que ver alguma coisa. Ó, uma pequena quilha aqui, ó. Nossa Senhora. Uma luz aérea aqui, ó. Carótida jugular. Carótida jugular do lado de cá não tem. Isso é um tumor de laringe que destrói toda a anatomia. Mas tá vendo que tá uma maçaroca, uma massa cervical ao nível da laringe? É claro, isso é um corte só, então você ia jogar para baixo, para cima, para tentar se localizar no exame. Mas nesse corte aí, no nível da laringe, tá? Você vê só a pontinha da cartilagem tireoide lá da frente, um fiozinho de ar passando. Os vasos e uma lesão que realça muito de contraste, por isso que é tumor. Uma lesão heterogênea, obstrutiva e deformando toda a laringe. Tá? O que está escrito ali? Extenso tumor condicionado à erosão da cartilagem tireoide e a extensão para tecidos moles extralaríngeos. Nota-se obliteração subtotal da coluna aérea. O estadiamento era um T4 de laringe, tumor avançado na laringe. A ressonância. Então a tomografia é muito boa, tá? Contrastada, é muito boa para cabeça e pescoço. A ressonância, a gente faz só ela de exceção. Quando a gente não consegue visualizar partes moles. Por exemplo, o tumor está encostando na carótida, mas está pegando a parede da carótida? Às vezes a gente fica na dúvida na tomografia. Aí a gente pede ressonância. Face cervical, face pré-vertebral. Está só encostado ou está comendo ela? A gente pede ressonância. Então, aqui, ó, a fáscia é esse filetinho aqui na frente da coluna, certo? Aqui você perde a continuidade. Então, isso aqui é um tumor de hipofaringe, invadindo a fáscia pré-vertebral e dá até para forçar já dizer que está pegando até o osso da coluna, né? Isso aqui é um tumor inoperável. T4B. Então, quando a gente tem dúvida na invasão da base do crânio, dos grandes vasos e da face pré-vertebral, pois são essas as três estruturas que tornam os cânceres de cabeça e pescoço irressecável, inoperável. A punção aspirativa, já vai acabar, gente, calma, estou no meu tempo ainda. A punção aspirativa por agulha fina pode ser feita às cegas ou guiada por ultrassom. Ela deve ser o primeiro método de avaliação de caroço quando você quer material para estudo, que seja câncer, que seja tumor benigno, ou você acha que é infecção, por exemplo, tuberculose, e você quer colher material para estudo. Antes de pensar em meter a faca no pescoço, você pode meter a agulha. Então você, como clínico, se conseguir segurar a bolota entre os dedos, pode ir no consultório, não precisa mandar para ninguém, para cirurgião, fazer risco cirúrgico, pedir vaga no centro cirúrgico. Olha o tempo que ele vai levar para conseguir fazer isso. E às vezes você vai resolver dando uma olhadinha no pescoço, ó. O paciente está lá, quando ele viu, já acabou. Então, sempre deve ser feita, porque é barato, é rápido e muitas vezes vai dar o diagnóstico. A exceção de fazer isso aí às cegas no consultório é tireoide. Por quê? Tireoide sangra muito e tireoide tem critérios ultrassonográficos para dizer exatamente ali que é mais suspeito. Nem sempre o nódulo maior é o mais suspeito e é um órgão mais profundo. Então, às vezes eu tenho um nódulo que não é palpável e eu quero funcionar. Como é que vai funcionar a cega? Não vai. Tem que ser guiado por ultrassom, tá? E você pode, e toda vez que eu for fazer a punção, normalmente eu vou fazer o exame a fresco para biópsia, tá? Como que é? Pega aquelas lâminas de vidro, a gente consegue fazer na aula prática, se vocês trouxerem. Alguém consegue lâmina de vidro de laboratório? Aquelas de raspado, assim, esfregaço? Se vocês providenciarem, baixa duas, a gente usa 6, mas baixa duas lâminazinhas assim, uma seringa, uma fruta, pode ser banana, pode ser uma fruta qualquer. Vai valer pouco?
Pronto. Fresco, vou trazer o fresco. Vou trazer o pé banana e olha a banana fresca. Fazendo músculo. Dá pra fazer, tá, gente? Se vocês não ficarem botando no jornal, que eu tô furando o pescoço de vocês, dá pra gente fazer isso de novo. Pode tirar. Ei, não vai morrer não, né? Vai um pouco. O pescoço passa lá toda. Vai no ir, todo mundo. Hoje você tá liberada. Porque hoje, justamente porque eu não sabia se você podia vir, eu fechei com. Eu tinha falado com vocês que a gente fazia cabeça e pescoço porque a gente não sabia se ela vinha. Aí hoje eu tô fazendo só cabeça e pescoço para deixar o dia normal para cirurgia pediátrica. A gente tá até terminando já também. E você já tá atrasada, só desculpa. Cirurgia pediátrica hoje. Ei, meu prefeito, você nem avisou, né? O prefeito ultimamente também. Esse meu prefeito. Oi? Perdão, né? Não, sei. Mas vou ficar só um pouco. Tá. Bom, é isso. Dá pra gente fazer na fruta, pra vocês aprenderem pra vida. Ou dá pra fazer até uma pessoa também. Dá pra fazer no braço, dá pra fazer no pescoço. Mas é assim, ó, escuta, se for fazer na fruta é qualquer coisa. Se for fazer, tem que trazer Vamos lá. Não tem que ser. Só um arquinho, um algodão, a lâmina, luva e a seringa com agulha estéreo. A seringa de 5 ml, pode ser 5, pode ser de 10 e a agulha de insulina. Não, assim, né? Só pra gente benzer assim. Só pra dar um pouco assim. A pessoa que vai ser curada, Só pra dar um pouco mais de confiança. Pode ser a agulha de insulina. No paciente eu uso até agulha preta, mas a agulha de insulina já é suficiente, inclusive para o paciente também, tá? Eu não preciso isso, mas Gente, é vocês e vocês mesmos. Traz a banana. Mas que graça tem se vocês fizerem vocês? Fazer uma É só pra sensação de enfiar a agulha em alguém. Traz banana, bacana. Não morre não. É esse o meu objetivo, fazer vocês percam medo de que vocês não vão matar ninguém. E por isso que no pescoço às vezes eu acho importante, porque vocês têm medo como médico, quando encontram um paciente, vocês falam, vou fazer não, vai que eu mato a pessoa. É isso, vocês não vão matar ninguém, entendeu? Por isso que esse é o objetivo, vocês entenderem que vocês não vão matar ninguém. Bora lá, senão vocês estão ocupando meu espaço. Beleza, tá? Então lâmina, pode trazer a fruta, vai. É mais ou menos parecido. Vai ter pescoço. Vai ter só. Mas tem que trazer a agulha de insulina, seringa de 5 é mais gostoso, mas pode ser de 10 também. E aí, na aula então a gente mostra. Biópsia. Quando biopsiar? Primeiro, quando você fez uma punção e essa punção não foi diagnóstico. Então pode acontecer, você fez a punção, poxa, não veio. Tá, a punção você vai fazer na lâmina, raspada fresco e colocar num formol, de preferência 6 lâminas. Então quando eu faço um paciente, eu faço 3 vezes. 3 agulhas, pode ser a mesma seringa, mas a agulha tem que mudar. Porque a agulha e tem o canhão, aquela partezinha plástica. O que eu quero que venha é só a gotinha lá no canhão. Não é nem para vir na seringa. Se vier, vai vir sangue. Eu não quero sangue, eu não quero hemograma. Eu quero amostra plasmática, eu quero só uma aguinha de carne do tumor. Então é só o canhãozinho da agulha, é uma gota. Então eu faço uma, outra agulha, outra e outra. Faço esfregaço com 2 lâminas, então eu tenho 6 lâminas no final. Isso é o ideal para
fazer essa amostragem. E aí, isso aqui vai para o formol. Por muitos anos eu não tinha formol, eu botava no álcool 70. Ou seja, se você não tiver formol lá na UPA, na UBS, beleza, me mete no álcool 70, melhor que nada, tá? E manda para citologia oncótica. Depois você, se veio, agora é pus, que nem eu falei com o meu paciente, ou veio líquido, veio CID, veio líquido. Aí você pode mandar o líquido para a citologia oncótica também. E para a cultura, aí você divide, só que lembra, o frasquinho que vai para a cultura, o frasquinho que vai para a pesquisa fresco, não pode ir no formol. Teoricamente não poderia ir em nada, eu tenho essa briga, esse ranço com os laboratórios, porque eu coloco um pouquinho de soro. Eu puxei ali 1 ml de pus do pescoço do cara, eu preciso botar no frasco para pesquisa de TB, pesquisa de fungo, pesquisa de micobactéria atípica. Não tem pesquisa para isso tudo. E se eu mandar só o puzinho, ele resseca, perde a amostra. Então eu coloco nada, gente, coloco assim, 1 ml de soro fisiológico para hidratar o trem. Aí eles falam, botão em soro. E outra, tem que ser frasco estéreo. Não pode ser, teoricamente, aqueles frascos de urina, que aquilo ali não é frasco estéreo. Mas, se você só tiver isso, faça mesmo assim. Mas não manipula dentro, tenta deixar um negocinho, né? Porque pode ter contaminação e esses são um dos motivos do pessoal do laboratório recusar. E de cara você faz biópsia apenas, únicas e exclusivamente em pacientes que você tem alta suspeição de ser linfoma. Então quem é essa criatura que de cara eu olho e falo assim, isso é linfoma? É esse meu paciente que veio aí. Eu estou postando minhas fichas tudo no linfoma para ele. Pode ser que não seja, mas ele já foi fuçado do ponto de vista sorológico de cabeça para baixo e ninguém achou outra coisa. Então eu fiz a biópsia dele, um linfonodo, biópsia mesmo, em formol, outros 2 linfonodos eu dividi e mandei para cultura, pesquisa de tuberculose, fungo, essas outras coisas tudo. Aí eu mandei em soro, tá? Eu mandei a peça cirúrgica. E se for fazer biópsia de linfoma, é obrigatório ter a cápsula do linfonodo, mesmo que você não consiga tirar o linfonodo inteiro. Se eu fizer uma punção de linfoma, como que vai vir a biópsia? Presença de células linfáticas atípicas, adenopatia inflamatória, vai vir como linfonodo, vai vir célula de linfonodo, só que ele só fala que está atípico, que está reacional, ele não consegue te dizer que é câncer, porque o linfoma, a patologia dele é diferente de um linfonodo reacional, está na cápsula. Então você ou tira um linfonodo inteiro, ou tira uma cunha de um linfonodo. Por que às vezes eu não tiro inteiro? Porque às vezes está uma maçaroca grudada na jugular. Eu vou me meter a besta de querer tirar a maçaroca inteira? Eu não. Então você cava uma cunha naquela massa, mas você não pode desencapsular esse pedaço aqui dessa cunha aqui em cima, tá? Então você tem que cavar uma cunha, deixando essa peça aqui bonitinha, que nem uma fatia de melancia. Não pode tirar a casca. E manda para biópsia, tá? E linfoma tem que pedir estudo imunistoquímico também. Não basta dizer que é linfoma, tem que dizer qual é o subtipo dele. Só que se esse caroço não for linfoma e for um SEC, e você não fez a punção, foi apressado e pediu uma biópsia aberta, assim que você rompeu a cápsula do tumor, você disseminou câncer no trajeto, você piorou o prognóstico do paciente de câncer. E por isso que podia fazer a punção primeiro, pelo menos que seja para diagnosticar, para excluir o SEC, podia. Então eu só faço realmente biópsia de exceção de cara em paciente que eu fiz consulta primeiro. Recentemente eu peguei outras 2 pacientes que me mandaram para biópsia de linfonodo e a mulher tinha disseminado carocinhos no pescoço assim. E aí na história clínica dela, o exame desses caroços é subcutâneo, íngua não é subcutâneo. Eu fazia assim com a pele e o caroço estava grudado na pele.
A minha hipótese para ela é nódulos de colágenos tardios, reação inflamatória tardia a bioestimulador de colágeno. Essa semana apareceu outra, de novo. Aí ela, doutor, eu fiz procedimento estético, mas eu não lembro de bioestimulador de colágeno, eu fiz ácido hialurônico. Então, para ela, eu já estou pensando, parece nódulo de colágeno, é muito parecido com a outra, só que já parece uma colagenose. Tem as doenças autoimunes que fazem reação de nódulos de colágeno subcutâneo disseminado. Então precisa, não é biópsia para todo mundo, precisa conversar e ver a história antes. Somente 5% de todos os caroços do pescoço realmente precisa de biópsia para diagnóstico, tá? Outra forma de diagnóstico em cabeça e pescoço é para fazer biópsia da lesão primária. Então, na garganta, na laringe, no esôfago, na rinofaringe, às vezes você precisa fazer anestesia geral. Essa primeira imagem, gente, é uma corda vocal, tá? Uma glote, com uma lesão vegetante nessa glote ali, na corda vocal direita. Por que eu sei que é a direita? Lembra que eu falei que na linha média a corda vocal, na comissura anterior, elas são unidas e elas abrem atrás? Então, como elas estão assim, isso aqui é o tubo. Então, corda vocal direita, o paciente está deitado, corda vocal esquerda. E ali, ó, já veio com a pinça e deu uma mordidinha ali no meio para fazer diagnóstico. Isso é um SEC de laringe, um T1A de corda vocal. Tratamento, vai lá e corta essa corda vocal fora. Ou radioterapia isolada. Esse do meio é o laringoscópio. O paciente está entubado, então, e está fazendo exame de imagem ou um broncoscópio para fazer essa biópsia. Lá, a pinça passando, vai lá e arranca um pedacinho com broncoscopia. Então, pode tanto ser exame direto, com laringosuspensão, pegar o laringo lá do anestesista, não é bem do anestesista que a gente usa não, mas pode ser até. Levanta a laringe, paciente entubado, arranca um pedaço. Ou guiado por fibroscopia. Então, para resumir, chegou um paciente com caroço no pescoço. Primeira providência, anamnese, exame físico. Se tem suspeita de lesão benigna, ultrassom. Se você viu nesse ultrassom, que o ultrassom está falando que é íngua, olha, são linfonodos cervicais. O ultrassom pode falar que é um cisto. Cisto tireoglosso, cisto branquial. Ou pode falar que é a glândula submandibular aumentada. Cálculo na glândula submandibular. Pode ser outras coisas do caroço no pescoço. Mas a grande dificuldade é quando é íngua. Ínguas aumentadas, adenomegalia, linfonodos atípicos, caroço no pescoço. O que eu faço? Primeira coisa, a princípio é PAF. A PAF foi benigna? A PAF reacional. A PAF foi inconclusiva? Ou ela pode ser positiva, gente. A PAF pode ser positiva para TB. Eu consigo, na PAF, sugestivo de doença granulomatosa com presença de IFAs. Que doença granulomatosa tem presença de IFA? Essa questão boa de prova, hein? Paracoco. Perfeito. Poderia ser qualquer outra das doenças fúngicas, mas a mais comum nossa é paracoco. Doença granulomatosa. E aí ele bota lá, sei lá, inclusões, não sei qual das quantas, sugere BAR, ou ele já consegue dizer alguma coisa, TB, tá? Então ela pode ser benigno, reacional, acabou por ali. Aí você pode fazer sorologia, se você quiser saber qual bicho que era, só que a gente só faz aquele painel de sorologia básico. Porque no Covid a gente viu. Dá para a gente pedir todas as sorologias existentes na face da Terra, se muitas vezes a gente nem sabe qual é a doença ainda? Não dá. A gente faz aquelas mais comuns que fazem imunodepressão. HIV, hepatite B, hepatite C, citomégalos, toxoplasmose, aquela daquele quadrinho lá. Sífilis. A punção foi inconclusiva, e beleza, faz a biópsia. A punção não te ajudou, a pessoa continua doente, vai lá e faz a biópsia. A biópsia
biópsia deu benigna, beleza, então ela pode ter ou dado um tumor benigno ou ter dado uma doença infecciosa. Aí você pode pedir, inclusive, a cultura. Só que não é assim. Você vai fazer biópsia de novo, depois que saiu, tipo, vai fazer biópsia de novo para colher cultura? Não, você já faz isso tudo no mesmo ponto. Então, quando eu escolho o material, olha, eu aposto que é linfoma. Então, meu linfonodo mais bonito, eu mandei para biópsia, porque eu estou apostando minha ficha naquilo. Aí os mais feinhos, manda para fungo, manda para TB. Não acho que não, mas manda, né? Entendeu? É no mesmo momento, não é que nem ali que ele botou, tipo, no segundo momento. Ou a biópsia vai dar câncer. Pode dar o linfoma, ou pode dar outra coisa. Mas tá vendo que a PAF de SEC, de glândula salivar, de tireoide, de melanoma, de adenocarcinoma, veio direto lá da PAF? Porque eles são fáceis de dar diagnóstico por punção, e por isso tem que fazer a punção primeiro, exceto naquele paciente que tem cara de linfoma. E quem é o paciente que tem cara de linfoma? Isso é outra questão de prova. É um paciente normalmente jovem, adulto jovem, ou adolescente, ou criança, que começou com sintomas consultivos, que é febre, perda de peso, sem motivo, fraqueza, e ele inclusive pode até ter uma alteraçãozinha no exame de sangue. Ele tem uma anemiazinha, ele tem uma leucopenia, uma plaquetopenia, ou não, pode não ter. Mas se vem uma questão com isso aí tudo assim, tu vai achar que é SEC? Não, é linfoma, vai lá e faz biópsia, tá? E se for fazer linfoma, vai mandar para o hematologista para estadiar, para começar o tratamento. Se for esses outros cânceres, vai mandar para cabeça e pescoço fazer estadiamento também do tumor para tomar conduta. E acabou.